Agradecemos ao senhor vice-governador Darcy Piana pela contribuição neste evento. A seguir, convidaremos o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, senhor Norberto Anacleto Ortigara, para apresentar a palestra inaugural deste evento. Norberto Anacleto Ortigara é técnico agrícola e economista, com especialização em economia rural e segurança alimentar. Foi servidor público da Secretaria da Agricultura e Abastecimento por 40 anos, onde construiu carreira, tendo ocupado as funções de pesquisador, gerente, coordenador, analista, diretor do DERAL por 2 vezes, diretor-geral por 2 vezes e secretário de Estado entre janeiro de 2011 e março de 2018. E a partir de janeiro de 2019, o mais longevo da história. Também foi secretário municipal de abastecimento de Curitiba por 5 anos e por mais de 25 anos especializou-se em relações do trabalho. É profundo conhecedor das finanças públicas do Estado. Com a palavra, o senhor Norberto Anacleto Ortigara, que apresentará a palestra intitulada O Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Boa noite a todos. Quero saudar todos os integrantes, participantes desse 14º Congresso do Grande Oriente Brasil, na pessoa do Múcio Guimarães, o grão-mestre geral do Brasil, do meu amigo Luiz Mário Luqueta, né, meu conterrâneo, grão-mestre Paraná, saudar todos os participantes desse importante evento, saudar o ex-governador, o vice-governador Darcy Piana, nosso conterrâneo gaúcho também, obrigado pela gentileza das palavras, não é tudo isso não, enfim, saudar carinhosamente todos aqueles que participam desse momento importante. Dizer aos senhores que não tenho a pretensão, eu não sou um palestrante, eu quero conversar um pouco com os senhores, com os participantes desse importante congresso, tenho inúmeros amigos nessa organização, amizade construída ao longo da história, e vou falar um pouquinho sobre como é que a gente enxerga o Paraná, mas me perdoe, muito mais focado naquilo que é o nosso ganha-pão principal, né, que é focado nas coisas da roça, nas coisas do agro, nas coisas que o Brasil e o Paraná se destacam no mundo, né? De um lado bom, mas também de um lado pejorativo, porque nós temos algumas competências que essa nação ainda não conseguiu construir ao longo da sua história por deficiências muito bem apresentadas pelo Múcio aí, quando da sua fala original. Vou falar, então, um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável do Paraná, mostrando uma visão e quais são nossas possibilidades. Prepare-se na cadeira, sentadinhos, pode esticar as canelas, eu tenho 2 horas de prosa, né? Nem vai fazer coça, que está frio mesmo, né? O vinho fica para depois, né? E dizer assim, só deixa eu colocar no ar aqui para os senhores enxergar o que eu quero falar. Foi? Eles estão vendo? Eu não estava... Ah, sim. Eu não estava vendo? Eles já estão. Estamos aí no ar. Desculpa, eu acho que eu não sei se tinha ligado a câmera ou não, mas... falar um pouquinho de desenvolvimento sustentável. Aqui, né, todos os historiadores, né, eles falam do processo de desenvolvimento, né, da capacidade de desenvolver um pedaço de chão, um local, um país, um estado, né, e tem as suas premissas fundamentais. Só um segundo, vai entrar no ar aqui bonitinho, né? Eu quero a tela. Isso, a próxima, então, vamos lá. O Múcio foi claro aí, né? Não tem muito como escapar de um chavão. Para ser sustentável, tem que atender alguns requisitos importantes. Tem que dar grana, ou seja, tem que gerar movimento econômico e produzir resultados positivos.
tem que trazer o social, tem que trazer um nível de satisfação, de bem-estar, de conforto das pessoas, e tem que, obviamente, nos tempos presentes, respeitar de toda forma, né, a natureza, que é um princípio inegociável nos tempos atuais e no futuro. No passado, isso não aconteceu. A gente fez muito estrago, né? Já vamos conversar um pouquinho mais, mas nós temos muito que nos atentar, porque os senhores sabem, são todas pessoas bem instruídas e bem informadas, né? O mundo passa a impor cada vez mais restrições, inclusive de negócio, de business, para quem não trata isso, ou para quem escreve, por exemplo, que é sustentável e na prática não o faz. Então, para o bem dos próprios negócios, não tem mais como negociar ser ou não ser de acordo com um certo padrão de comportamento no tocante a manter os recursos. Então, o conceito de desenvolvimento é a capacidade coletiva de promover o desenvolvimento econômico e social, mantendo a capacidade dos recursos, especialmente os recursos naturais, atender às nossas necessidades atuais e futuras, para ser renovado. Para que isso ocorra, nós temos que nos impor determinados limites, né, especialmente a favor da natureza, para que ela possa nos ajudar a prover o futuro, né? Logo, a visão, a perspectiva deve ser necessariamente uma visão conservacionista, um uso parcimonioso das coisas, sem, obviamente, ser ousado naquilo que a gente faz. Isso foi um conceito introduzido já na Rio 92, na própria Agenda 21, são conceitos que o mundo inteiro, de alguma forma, vem procurando observar. A nossa dicotomia que o norte do mundo ele é um mais rico, é mais envolvido, por ser também muito mais antigo, civilizações mais antigas, muito mais industrializados, começaram um processo muito antes que a gente, tem um elevado nível de consumo das coisas, né? E também fizeram um intenso uso dos recursos naturais e hoje nos acusam equivocadamente de nós sermos destruidores. Se a gente continuasse um certo padrão nos anos 50, 60, 70, sim, eles teriam razão, mas eles têm pouca razão em dizer isso. O sul do mundo é um tempo mais, um período, tem um processo mais novo e, na verdade, assim, a gente tem que olhar com lupa, olhando com lupa, se a gente pegar o norte, o oeste, o sudoeste do Paraná, são espaços que têm 70 anos, 75 anos de história, né? Quando se compara 4 milênios da China a 2 milênios de determinados espaços da Europa, etc. Então, eles tiveram condição de fazer um processo muito mais antecipado e muito mais ousado que o nosso, mas nem por isso a gente fica para trás. Se a gente olhar o centro-oeste brasileiro, outrora que eu digo a semana passada, há poucos anos atrás, né, inóspito, hoje uma força pujante, né, muito conduzido pela condição do agro. No ritmo que nós vimos vindo, o planeta, asseguro-lhes, não suportaria esse padrão de consumo. Assim, estaríamos exaurindo determinados elementos da nossa natureza e teríamos que inventar outras coisas, né, para sustentar um processo de crescimento, desenvolvimento. E para isso, algumas medidas emergenciais devem ser necessariamente assimiladas, né, absorvidas pelos agentes econômicos, pelos agentes políticos, que é, primeiro, reconhecer que os recursos são finitos, né, e na economia, finitude de recursos, né, significa dizer, eles acabam mesmo e nós temos que reinventar, reciclar, reaproveitar para tornar sustentável o processo. Não tem mais como continuar o Brasil perdendo, e o Paraná também, e ontem foi objeto de matérias públicas aí, na mídia, a questão da diversidade. Nós que reduzimos historicamente a Mata Atlântica a 10% do que era, mas ainda preservamos no Brasil 66% do território, tal qual encontraram aqui Pedro Álvares de Cabral e outros, né? Portanto, tem aí um longo espaço de discussão do aproveitamento racional, mas não podemos continuar perdendo, especialmente fauna e flora, espécies que estamos no ritmo que estamos perdendo no Brasil.
Negociável a condição de substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis, por exemplo, sendo mais racionais naquilo que fazemos. Eu sei que tem jazida de petróleo no mundo, tem a recente descoberta do shale gas, o gás lá americano, tem o pré-sal brasileiro, que estenderam a longevidade desse importante elemento que construiu a moderna economia nos últimos 40, 50, pouco mais de anos, 70 anos, mas nós estamos sendo irracionais do ponto de vista econômico, muito irracionais, já explico por quê lá na frente. Então, nós temos que usar mais fontes renováveis como capacidade de fazer, então, o desenvolvimento ser sustentável. Para isso também, intensificação das políticas de reciclagem de recursos, e a gente aprendeu pouco tempo a fazer isso no Brasil. Talvez o exemplo mais marcante, que possa não chamar a atenção de vocês, mas é o processo que nós fazemos no Brasil, no Paraná particularmente, a reciclagem de embalagem de agroquímico, agrotóxico, pesticida, defensiva. Também como quiser. Oi, deu tilt aí ou não? Tudo bem. Tudo bem. Nós temos que continuar incentivando a pesquisa, a gente faz pouco aqui para reduzir poluição, reduzir consumo, e talvez a grande sacada que nós temos nos últimos anos para ser sustentável, e isso é uma intenção paranaense, e que está disseminada pelo mundo todo, mundo afora, é a questão da conservação de solo, água, né, do jeito de fazer agricultura, Manter florestas, ampliar as reservas naturais, isso é um compromisso que nós temos. A gente anda lá pela Europa, não sei quanto de árvore na beira das estradas, na beira dos rios, pouca reserva, e exige da gente que a gente destine 20% até 80% dos nossos patrimônios, nossas propriedades, como reserva permanente ou conservação de beira de córrego d'água. O agressivo uso de químico na nossa produção agrícola, embora não sejamos líderes mundiais, muito pelo contrário, ele é necessário para dar sustentabilidade econômica, ambiental à nossa produção, de mostrar uma cara mais limpa ao mundo na forma de produzir os alimentos, privilegiando outras formas muito mais racionais, que é o controle biológico, ou até no limite a agroecologia orgânico. Nós devemos continuar como medidas emergenciais, equilibrando as necessidades de crescimento com proteção do ambiente, já referido, manutenção da biodiversidade, e no limite sempre buscar, como economia de mercado que somos, buscar o lucro, mas de forma responsável, né? Sabendo que cada vez mais o negócio exige da gente quem é nosso parceiro, quem é nosso cliente, quem é nosso consumidor, exige uma informação responsável no tocante ao bom uso dos recursos ambientais, ao adequado tratamento das relações humanas e também, óbvio, a maximização do uso de recursos cada vez mais escassos. Isso está, de alguma forma, explicitado, vocês sabem, no objetivo foi desenvolvimento do milênio, os 8 jeitos de mudar o mundo, a gente trabalha nessa direção, e também, da mesma forma, como referido pelo Piana, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que também são as 17 grandes missões que nós temos, né, e que começa por a superação da pobreza, a superação da fome e outras tantas, como a elevação do nível médio do conhecimento, da formação, da escolarização das pessoas para terem capacidade maior de influir, de discernir
de se apropriar do conhecimento para fazer uma vida melhor. Nesse contexto, aqui no Paraná, que é hoje a 5ª economia do Brasil, rumando para a 4ª economia, pescoço a pescoço, cabeça a cabeça, lá com o Rio Grande do Sul, já superamos eles no passado recentíssimo, mas acredito que os números, quando vierem de 2019, 18, 19, nós teremos assim, a possibilidade de crescer, e não é um ranking, não é uma disputa, é apenas uma constatação estatística, né? Mostra, assim, a capacidade paranaense de fazer as coisas. Nós temos a seguinte composição. Diretamente no setor agropecuário tem um peso pequeno. Olha, eu estou falando que nós somos a melhor, a mais competente e a mais diversificada agricultura do Brasil. Embora sejamos um espaço pequeno territorialmente falando, 2,3% do território brasileiro, e a gente tem aqui uma participação elevada na produção de muitas coisas que vou lá na frente falar para os senhores. Mas quando a gente alarga o conceito, de acordo com aquilo que foi cunhado lá em 1957 pelos professores de Harvard, né, o que se chama de agribusiness, é o conceito mais amplo de tudo que concorre para a produção, dos insumos, das máquinas, dos fertilizantes, dos combustíveis, dos equipamentos, tudo que acontece dentro da propriedade rural, que é a transformação de uma planta, de uma semente, de um pequeno animal em um resultado ampliado, ou tudo aquilo que é agregado na sequência, na agroindústria, na distribuição, ele alcança quase 34% do nosso produto paranaense. Não é mais chute isso aqui, não é mais chute, a gente chutava certo, mas agora empiricamente se tinha essa visão. No Brasil, essa participação é em torno de 22%, 23%, no Paraná, por ser mais agro, chega aí em torno de 34%. Isso aqui foi feito um estudo aqui entre o IPARDES, em cooperação com as universidades, usando a matriz de insumo-produto para o ano de 2017 e confirmou. Nós, sim, somos agro, mais de 1/3 do Paraná respira, vive e depende do agro na sua dinâmica econômica, no seu processo de desenvolvimento. Tanto aqui como em qualquer parte do mundo, a indústria perde posição relativa, né? Ela perde, aqui deu 26% no último censo oficialmente divulgado, mas nós temos aferições já de 2019, não muda muito essa realidade. E os serviços ganham, obviamente, a diversificação, a apresentação, as coisas que acontecem depois da produção ganham importância relativa, e aqui no Paraná, praticamente 2/3, então, tem a ver com serviços, para mostrar, então, como que a gente deve alinhar as políticas públicas ou as ações privadas para construir esse almejado processo de desenvolvimento sustentável. A indústria no Paraná, muito calcada, liderada pela indústria de alimentos, por óbvio, uma decorrência da afirmação anterior. Nos últimos 25 anos, 23 anos, ganhamos muita importância na indústria da produção de veículos, né? Um polo importantíssimo aqui em torno da metropolitana, mas também na região de Ponta Grossa, com a indústria de caminhões, e agora cada vez chegando mais. A indústria dos combustíveis, do petróleo, originalmente derivando para os biocombustíveis, que ajudam a sustentabilidade do processo, até há pouco tempo calcados em uma indústria apoiada para fazer biodiesel de soja, mas rumando no Paraná especificamente para projetos de etanol de milho, etanol a longo prazo de cana-de-açúcar, e agora ganhando força e corpo como uso alternativo também aqui no sul do Brasil, esse biocombustível natural derivado do processamento de milho, um novo uso. Aqui se faz coisas sustentáveis, aqui não se corta uma árvore. O Paraná tem a cadeia da madeira a mais completa do Brasil, em todos os segmentos. Ela vai da produção intensa de mais de 1.200.000 hectares de plantados, cultivados especialmente com pinos e eucalipto, de onde se faz serraria, laminação, MDF, MDP,
papel, celulose, mega investimentos acontecendo em nosso estado e já tornando um processo, invertendo as flechas e exportando um tipo de celulose que nós exportávamos até há 2 anos atrás, né? E talvez seja o maior investimento privado da história do Paraná que esteja acontecendo aqui. Então, eu tenho uma participação importante na indústria da transformação do Paraná, produção de produtos químicos, a produção da madeira, falei, que completa a questão de papel e celulose, e, portanto, mais de 12% de participação, indústria de máquinas, indústria de equipamento, enfim, é a indústria de transformação que procura se reinventar para sobreviver, né? Não tem mais, ela tem que se reciclar, ela tem que ser uma indústria que busque aí processos mais autônomos, a indústria 4.0, daqui a pouco a indústria 5.0, que a nosso juízo está num ritmo menor do que deveria ser, e está num ritmo menor, inclusive, da transformação da agricultura 4.0 do Paraná, que está com, de alguma pernada na frente. O outro lado aqui, o lado do comércio e do serviço. Então, o comércio no atacado tem um peso importantíssimo, aí, mais de metade daquilo que nós geramos de valor tem a ver com o atacado, o varejo na sequência, e o comércio aí de veículos, peças, motos, etc., tem uma participação aí abaixo de 10%. Nos serviços, o tipo aí de serviço que se presta, especialmente o transporte, é mais de 1/3 do valor da receita desse componente aqui do nosso produto interno bruto. Os serviços prestados às empresas, de toda forma, 1/4 do valor gerado todo ano. Os serviços de comunicação, de informação, etc., crescem, mas aí em torno de 1/5, 20%, e os serviços às famílias em torno de 10, 11%, compondo o nosso jeito de gerar riqueza. Que desafios nós temos? Nós temos o desafio de aumentar a eficiência do uso dos recursos naturais e dos sistemas de produção. É um desafio permanente, né? Ser mais racional, economizar, fazer mais com menos, refinar processos. Tudo isso tem a ver com aumento de eficiência. Nós temos que levar cada vez mais a nossa agricultura a produzir serviços ambientais. Reconhecer esse papel relevante, né, de produção de serviços ambientais, de ter um ambiente saudável, e nem por isso ineficiente, pelo contrário, muito eficiente. Nós temos para sobreviver, para crescer, para desenvolver, elevar a régua, o padrão, para atender todo o tipo de exigência sanitária que o mundo oferece, e até pouco tempo ninguém dava bola, mas depois que se mudou aí o padrão com a OMC, de ser um pouco mais decente no nível tarifário que se pratica entre nações, entre blocos de nações, passou a se exigir mais, então, inocuidade de produtos sanitariamente adequados, né, de qualidade, a baixo custo, né, especialmente no tocante às proteínas animais, e nós que somos bons nisso como paranaense, porque nós lideramos a produção brasileira de proteínas animais. Na soma de frango, porco, suínos, peixe, que é a nova coqueluche, que cresce e vai desenvolver e vai tornar sustentável a produção, com energia sustentável, inclusive, e a carne bovina, nós temos aí uma produção acima de 5,5 milhões de toneladas aqui no Paraná, como o grande produtor das proteínas animais, mas tem que ser cada vez mais adequado àquilo que o mundo exige da gente, né? E nós temos que, obviamente, ampliar o uso das energias limpas. Olha, repito, nós estamos sendo ineficientes. Se eu contar para os senhores que o Paraná desperdiça 3/4 de uma Copel, que tem aí perto de 5 GB de capacidade de produção de energia, basicamente, totalmente à base de água, e cada vez mais a fio d'água nas modernas barragens, que não se admite alagamento de grandes áreas. Nós estamos desperdiçando a partir do não uso, especialmente da biomassa que nós temos, né? O Paraná gera uma grande produção de cana,
e a partir da cana, bagaço e palha. Nós estamos concluindo aqui o processo de colheita mecânica, sobra muita palha, e como diz o caboclo lá na roça, estorva, né, a roça, né, e nós estamos desperdiçando isso e podemos gerar aí muita energia, inclusive do resíduo da vinhaça, do vinhoto, nós não estamos aproveitando racionalmente para uso como fonte de energia. Estamos desperdiçando uma enorme quantidade de dejetos animais, né? Toda a nossa produção aí de 8 milhões de frango por dia, 1 bilhão e 800 milhões de frango que abatemos por ano, dos nossos 8 milhões de suínos, dos nossos 4,5 bilhões de litros de leite que fazemos por ano, tudo isso gera muito resíduo que não está sendo aproveitado racionalmente, apenas parcialmente, como forma de reposição de matéria orgânica, fertilidade no solo. Tudo isso pode virar, de alguma forma, energia, seja na forma de biogás, aí do biogás, que é um composto, todo mundo sabe disso, mas dele pode sair energia elétrica, energia térmica, o combustível, que é o biometano refinado a 95%, sai fertilizante, sai dióxido de carbono, CO2 para uso industrial, sai vapor, sai enxofre, enfim, sai um monte de coisas que podem ser recicladas o tempo todo, né? Inclusive, o biogás, ele está na rota do futuro combustível do mundo, que é o hidrogênio. Então, nós estamos buscando essa forma de sustentar, de depender menos de combustíveis fósseis, inclusive para alimentar a moderna, essa transição da nossa indústria automobilística no mundo inteiro, né, que é para partir para automóveis elétricos, né, deixando um pouco de lado a queima de fósseis. O biogás será, inclusive, a base da química do futuro, da farmacêutica, do sistema de alimentação, dos bioplásticos, né, dos combustíveis, dos solventes, enfim, nós temos uma infinidade, uma fieira de coisas que nós podemos ser racionais do ponto de vista do aproveitamento de fontes limpas aí, de energia e outras formas. Nós devemos, como desafio, cooperar para a mitigação das mudanças climáticas, né? Aqui a expressão vai do pum, do boi, até, né, toda forma de emissão de gases, de necessidade de derreter carbono no solo e não emitir carbono, e, portanto, tem todos os processos produtivos que podem ser mais sustentáveis a longo prazo. Nós temos que buscar fazer a integração dos alimentos à saúde, né, combinar as duas coisas, que é o futuro, através da biotecnologia, buscando os biofortificados, os alimentos funcionais, com mais proteína, com mais, enfim, elementos úteis à saúde humana, portanto, exigindo menos necessidade de usar tanto solo e aumentando a eficácia, tornando mais sustentável, mais redondo o modelo. Nós temos que ampliar a capacidade de absorver as inovações tecnológicas. Aí o Múcio foi feliz no começo, né? Meu pai era um pequeno colono que tinha lá os conhecimentos rudimentares, criou 13 filhos no cabo da enxada e tinha que ter muito filho para ter força bruta, né? Velhos tempos, trabalho penoso, escala reduzida, né? Baixa produtividade, alto custo, etc. Esse tempo passou, mas tem gente que faz ainda assim, mas nós temos que reduzir, então, aumentar o nível de conhecimento para reduzir a penosidade do trabalho, o esforço. Eu diria assim, vai tu capinar nos tempos presentes, vai tu capinar no meio de uma roça queimada, cheia de coivara, ver se é bom para a pele, para a tosse, né? Então, essas coisas evoluíram fantasticamente, baixamos custos, aumentamos produtividade, aumentamos as escalas de produção, buscando eficiência, sustentabilidade, né? E aqui outro capítulo totalmente ruim, adverso para o nosso mundo dos negócios, que é a eficiência da infraestrutura, da logística, né? O Brasil forjado para ter estrada, o Brasil que transporta pouquinho por trem, o Paraná das distâncias não muito longas, e aí tem uma certa vantagem o transporte by truck, by caminhão, mas é importante o avanço do transporte de outras formas, por outros modais, especialmente o ferroviário.
Digo para os senhores que nós perdemos muito dinheiro porque nós gastamos 2 a 3 vezes mais do que gasta o americano, nosso concorrente no mundo, para transportar a mesma saca da soja até o porão do navio, porque eles usam basicamente a água Rio Mississippi e a partir dela, ou concomitantemente trem, ou dos nossos vizinhos mais ao sul, os argentinos, que gastam metade que nós gastamos praticamente para levar. E até demos um empurrão nessa semana, soltando lá em Itaipu para aumentar o nível de água do Rio Paraná para eles transportar nas suas barcaças. Então, temos muita ineficiência de estrada, de modais e de custos, de custo de transporte, o que faz perder dinheiro, faz perder produto, faz perder tempo e não conduz ao nível de renda ou de sustentabilidade a longo prazo que gostaríamos e precisaríamos ter como Estado que somos. Aqui na agricultura, no Estado, a gente não detém o conhecimento todo, a gente trabalha em harmonia com o setor privado, né, buscando basicamente as mesmas coisas, e um dos elementos importantes para tornar sustentável é que a nossa agricultura, o nosso jeito de fazer riqueza, ele tenha competitividade, que traga renda para quem produz, né? Não adianta eu fazer um monte de coisa e ao final do processo não sobrar nada, e por isso a intervenção importante aí nas rodovias, a questão do nosso sistema de conservação dos pedágios, que os senhores conhecem, que vai a leilão até o fim desse ano, ampliando a malha atual para mais de 4.000 quilômetros, será um grande desafio, é um trabalho que vem sendo conduzido pelo governo federal, mas em parceria com a equipe técnica do Estado do Paraná, tornando, quem sabe, precisando baixar pela metade no mínimo, né, ter obras, terceiras faixas, duplicações, e mesmo assim, concomitantemente, baixar o custo para a gente ser competitivo, para tornar sustentável o nosso negócio. Ferrovia, um sonho antigo, novo traçado, nova ferrovia, houve um avanço importante nesse ano. O oeste do Paraná, que é um polo dinâmico, um dos mais dinâmicos, tem pouco transporte por ferrovia, porque tem dois trechos, um Cascavel-Guarapuava, que é uma concessão do próprio Estado do Paraná, uma ferrovia estadual, e de Guarapuava até o Porto de Paranaguá é uma concessão federal, uma empresa única, e agora houve uma parceria, assim, estamos começando a aumentar o transporte by trem, de ampliar de Cascavel até o Porto, reduzindo o tempo, mas temos gargalos importantíssimos que nos tiram competitividade, como o trecho aí Ivaí-Ipiranga, que reduz velocidade, faz reduzir tamanho de vagões, etc, etc. O desafio de manter a estrada rural, bom para a vida, para a saúde, para a escola, mas para nós sempre é motivo de sustentabilidade, de redução de custo, né? Nós temos mais de 200.000 quilômetros de estradas rurais, normalmente competência municipal, sem dinheiro para mantê-las, e, portanto, morde o bolso de quem produz, seja um industrial, seja um agricultor, porque os preços são sempre de lá para cá, Chicago menos, Nova York menos, etc, etc. Fazemos pouco uso da água aqui no estado do Paraná, lamentavelmente, essa estiagem brava que enfrentamos, ela tem mostrado a necessidade de ampliação, vem aí um esforço maior. O custo da energia, não só o custo, mas a qualidade da energia. Lembro que o Paraná ele levou energia para o meio rural nos anos 83, 84, 85, através do Clique Rural, no tempo que as nossas casas tinham lá um bico de luz e uma geladeirazinha para quem era mais riquinho, ou onde a nossa produção agrícola exigia lá, no máximo, um quebrador de milho, né, com baixo consumo. E hoje, qualquer atividade nossa, leite, porco, frango, peixe, usam equipamentos ultrassensíveis para toda forma de suprimento, de conforto térmico, de bem-estar animal, enfim, isso exige não queda de energia e, portanto, um suprimento de qualidade a preços competitivos. A nossa concessionária maior, a Copel, está com o desafio de fazer 25.000 quilômetros de trifaseamento da sua rede, que antigamente, até agora, boa parte monofásica, para dar mais estabilidade ao suprimento de energia. Nós temos que melhorar, aí os CADECs foram importantes, as relações dentro das próprias cadeias, da sua verticalização, nas relações mais efetivas, para tornar sustentável a relação agricultor, produtor, agroindústria, processador, enfim,
enfim. E nós precisamos, como disse agora há pouco, né, aliás, em off, aumentar a conectividade. Até pouco tempo atrás, apenas 4% do campo tinha conexão, nos 2018 fechou com acima de 30%, 35%, mas é uma precariedade alguém usar máquinas ultramodernas, sensíveis, alta tecnologia embarcada, precisando refinar os processos sustentáveis da agricultura de precisão, e sem a capacidade de fazer conectividade entre as máquinas conversarem entre si. Nós procuramos fazer uma produção sustentável do ponto de vista do solo, das boas práticas, do manejo de praga, do manejo de doença. Vocês que não são do ramo não têm a obrigação de saber, mas a gente desperdiça muito recurso na forma de controlar praga e doença. Nem toda praga é maléfica, muito pelo contrário. Então, tem o jeito correto de fazer, e aí temos um aspecto cultural que o agricultor conseguiu comprar um trator e um pulverizador na vida, usa o mesmo manômetro, a mesma pressão, o mesmo tipo de gota para todas as pragas e doenças, sem saber os hábitos. Vocês sabem que tem praga que gosta da manhãzinha, outra gosta do solão do meio-dia, outra gosta da noitinha, uma gosta da folha de baixo, outra gosta do ponteiro da planta, uma gosta de folha, outra gosta mais da vagem, do canivetinho da soja, etc. Então, nós temos que evoluir para boas práticas, né, através aí do manejo integrado de pragas e doenças, que são metodologias adequadas. Conservação de solo e água. Sem solo e água dá para trabalhar? Dá, mas é muito restrito. A gente fez muita burrada histórica, especialmente nos anos 75 em diante, até o fim dos anos 80, quando nós mecanizamos intensivamente a nossa produção, provocamos muita erosão, perdemos fertilidade, então nós temos que, de alguma forma, guardar água. Inventamos, felizmente, o plantio direto, é uma tecnologia paranaense, e que a gente hoje procura fazer toda a proteção possível do solo para não perder o principal patrimônio. Temos aí as tecnologias da agricultura de baixo carbono, de não emissão, guardar carbono no solo é importante. Temos a produção orgânica como nicho, mas um crescimento, um apelo importante de uma parcela do nosso consumidor. Se vocês não sabem, aqui o Brasil, o Paraná particularmente, é um dos poucos espaços do mundo onde pode se produzir biomassa o ano inteiro, né? Tem ambientes da Europa, Estados Unidos, Grande Canadá, onde tem que esperar degelar, aproveitar a janelinha, plantar uma safra por ano. Aqui a gente pode fazer 2, 3 safras, dependendo do produto, por ano, no mesmo espaço, e, portanto, usar o sol, a biomassa a favor. É uma fonte inesgotável de perpetuar, de sustentar uma capacidade de produção. Já falei de dejetos, já falei da nossa obrigação pós-Código Florestal, de nós nos adequarmos a tudo aquilo que for necessário para manter a nossa propriedade ambientalmente correta. Já falei da sanidade plena e agora, recente no Brasil, é velho no mundo, mas no Brasil, a nova forma de proteção, de tornar sustentável, que é o seguro agrícola, e que é uma espécie de política agrícola que vai crescer muito, inclusive substituindo esse modelo tradicionalíssimo que a gente tem desde os anos 60 de crédito rural, né, na marra, assim, para todo mundo. Com segurança, as pessoas buscam outras formas de tornar sustentável e financiar as suas produções. Nós temos aí problemas de gente que está na roça e passa mal, tem terra, não produz nada, então permitir que eles sejam desafiados para sair dos padrões de transferência obrigatória de renda das políticas públicas para fazerem a sua própria renda, de acessar equipamentos, de fazer crescer uma forma importante, como fez a Itália, do pequeno cooperativismo. Aqui no Paraná nós temos as maiores cooperativas do Brasil, 7 das 10, 12 das 15, 15 das 20, coexistindo pacificamente com as 4 grandes trades do mundo, mas nós temos então um cooperativismo forte que processa
recolhe praticamente 60% da nossa produção, processa já praticamente a metade, agrega valor, emprega muita gente, dá muita oportunidade. Temos a questão do turismo rural, particularmente no Paraná, crescendo de forma consistente, sistemática, aproveitando não só para conhecer, mas para comprar coisas, né, o que faz um bem danado aos negócios. E as políticas aí de segurança alimentar e qualidade de vida fazem a quarta perna do nosso aí, jeito de pensar uma agricultura, uma economia mais sustentável, né? Que tem a ver com habitação rural, tem muito casebre no campo, tem a ver com água de menos, dejeto de mais, saneamento é importante, um trabalho intenso de proteção, de cuidado das águas para perpetuar a capacidade de suprir. Temos aí os desafios mais modernos de produzir horta urbana, atender vulneráveis, todas as formas protetivas aí de fazer comida mais barata, né, de atender, enfim, as necessidades das pessoas. E para isso a gente tem que usar cada vez mais a tecnologia, que não é palavrão. Tecnologia é um produto da ciência, né, e da engenharia que nos ajuda a empregar outros métodos, outras técnicas, né, nas coisas que fazemos. Melhor, espero, cada vez melhor. Portanto, tecnologia é uma aplicação prática do conhecimento científico, e se for conhecimento científico, tem tudo para ajudar a gente a tornar as coisas mais sustentáveis. Vocês que não viveram isso, não têm obrigação de saber, eu vou contar rapidamente aqui como é que a gente vê o mundo, né? A gente teve basicamente 3 revoluções grandes, né, agrícolas no mundo, né, na história. A primeira delas foi aí no século XIX, quando se mecanizou, de alguma forma, né, quando se dominou mais máquina e se mecanizou os processos, o que permitiu minimamente aumentar a escala de produção. Lembra que eu falei do arado de boi, do cabo da enxada, de ter 13 filhos, né, uma máquina substituiu tudo isso e aumentou a chance de um agricultor qualquer fazer muito mais produção para atender às necessidades suas e vender, monetizar isso para viver melhor. Tem muita gente que está nessa fase, ou nem ingressou nessa fase aí, perceba, nós temos aí dificuldade, tem gente que não ingressou na mecanização e ainda faz por processos mais antigos. A segunda grande revolução tem a ver com fome, tem a ver com necessidade de investimento, e aí gerou, inclusive, um prêmio Nobel da Paz, quando se fez a Revolução Verde pós-Segunda Guerra Mundial, quando foi possível, né, aumentar a mecanização, usar o conhecimento a favor da química na fertilização, especialmente com os elementos principais, aí na forma de nitrogênio, fósforo, potássio, mas também todos os micronutrientes aí necessários. Quando se inventou, a partir da química, pesticidas, né? E pesticidas aqui é um termo que é usado no mundo inteiro. É só o Brasil que usa agrotóxicos, não sei porquê, mas o pesticida é um nome genérico para controle de pragas e doenças que acometem ou possam acometer, possam fazer perder o patrimônio. E teve aí também a chance da pesquisa agrícola, né? Melhorar a geração de materiais através da genética, né, da genética simples, demorada, mas simples, né, para os padrões atuais, muito simples, mas ela fez a gente evoluir fantasticamente, o que fez a gente aumentar fantasticamente a monocultura em escala. Veja, milho, trigo, soja no mundo, né, e outras espécies, arroz, feijão. Então, foi possível, através dessa revolução, você aumentar fantasticamente a oferta de comida. E aí tirou a Índia e muitos países da miséria, né? Mas nós estamos vivendo nesse momento, uma terceira grande revolução, né? E a pandemia vai acelerar esse processo. Ela não tem um nome definido, porque ela é um misto de informações aí, né, que podem tornar sustentável o processo de desenvolvimento, que é o tema de hoje, né? Então, vamos lá, a biotecnologia, né? Nós estamos falando do uso de bicho para gerar comida, né? O uso eficiente de organismos naturais para controlar praga, doença, melhorar a eficiência do solo, das plantas. E aí vem toda a forma de bactérias, fungos, os biopesticidas, os bioinseticidas, que foi inclusive objeto de uma decisão federal hoje,
molécula, fungo, ovos de vespa encapsulado, toda forma de controle de uso da biotecnologia para a gente ser mais eficiente nos processos de produção. Genética, né? Aceleração dos processos de geração de materiais, de variedades, de cultivares mais eficientes, com mais elementos dentro dela, encurtando o prazo de 7, 8, 10 anos para gerar uma nova variedade. E aí estamos usando o que se chama de CRISPR, né? Que é uma enzima que corta e cola pedaços do gene, né? Então, tão importante as pazinhas do DNA. Aí foi gerar essa capacidade da gente encurtar prazo, melhorar o padrão nutricional dos alimentos, né, através da genética. O uso cada vez maior de OGMs, introduzidos no Brasil lá para os anos de 2003, né, e que ganhou muito espaço e aumentou fantasticamente a produtividade, né. A terceira perninha dessa moderna revolução é o processo da digitalização, que é nada mais que um impulso à agricultura de precisão. A agricultura de precisão, pessoas, quem me ouve, é o refinamento, tratar cada palmo de solo do seu jeito, com as suas necessidades, com os seus requerimentos, já alimentado previamente por análise de solo, por a colheitadeira informando o desempenho e que pode alimentar processos inteligentes de fertilização de espaços a miúdo e não mais como se fazia até há pouco tempo, bica corrida, tudo uma área grande, tudo da mesma forma. E aqui, então, nós temos aí uma evolução importante dos processos digitais, naquilo que se chama agricultura 4.0, agritech, smart farming, agricultura de precisão, agricultura digital, com todas as suas invencionistas. E a nova mecanização, que é a quarta perna dessa nova revolução agrícola que nós estamos passando, e aqui está muito intensa, no Paraná também, né? Que é o uso de satélites, o uso de robôs, de drones, de vans, toda forma, enfim. Enfim, nós queremos uma agricultura que utilize menos insumos e forneça mais qualidade. Isso é ser sustentável, isso é ser inteligente, isso é baixar custo, isso é ser eficiente do ponto de vista econômico. O que a gente já está usando aí no dia a dia, né? Estamos usando AGM, organismo geneticamente modificado, os transgênicos, estamos usando muito agroquímico, estamos usando máquina com piloto automático, estamos usando aplicação já com taxa variável, não mais bica corrida de qualquer jeito, assim, aplicando inclusive com raio infravermelho em algumas propriedades rurais, né, do Brasil e do Paraná. E na forma de processo, já temos o plantio direto, muito disseminado, que abarca aí mais de 95% da área de soja, se não mais, do milho, até no plantio de mandioca, né, que é feito com a rama, com a maniva, nós estamos já usando o plantio direto no Paraná. Fazemos rotação de cultura para que o solo tenha mais vida, que é o tipo de raiz, ele quebra as camadas compactadas, né, e forneça, guarde mais água. Fazemos manejo de solo, de praga, manejo de doença. Estamos usando o sensoramento remoto, estamos usando a agricultura de precisão numa escala menor do que devíamos fazer, de tal forma que, se a gente olhar numa perspectiva histórica, e olha, aquilo que era importante lá no passado, né, há pouco mais de 25 anos atrás, o trabalho explicava praticamente 1/3 do nosso resultado, a terra quase 20%, e a tecnologia mais ou menos a metade. A leitura mais recente que eu tenho é 2017, né? O trabalho representa menos de 20% já. E a terra sempre será importante, mas a gente consegue fazer milagres numa boa condução do solo, mesmo numa condição não tão naturalmente desejável. Menos de 10%. O que explica hoje o nosso desempenho é tecnologia. Isso que se chama a produtividade total dos fatores da economia, né? Hoje, 72%, quase 3/4 de tudo é conhecimento. E para ter conhecimento tem que aprender, tem que treinar, tem que estudar. A velha frase, né, antigamente se dizia assim, é muito repetida, né? Vai estudar se não quiser ficar na roça capinando como teu pai. Hoje, pelo contrário, se quiser ir para a roça, cada vez mais tem que ter mais conhecimento, domínio dessas modernas ferramentas para ser minimamente eficiente
e sustentável. Aqui deu um título, só para mostrar para vocês isso em perspectiva, 8.000 anos éramos nômades, século XVIII a Revolução Industrial, nos anos 70 muito intensamente a Revolução Verde, começou lá o plantio direto em 73, os rudimentos lá em Rolândia, no Paraná, pelo seu Bartz, veio aqui para Ponta Grossa, no Clube da Minhoca, a turma boa de Ponta Grossa, nos anos 90, a biotecnologia, nos anos 2000, o uso minimamente de GPS e alguma coisa de agricultura de precisão, e nos anos 2015 para cá, começou a evoluir o uso aí da que se chama agricultura 4.0, que eu acabei de mostrar para os senhores, né, minimamente, muito rapidamente, né, o que levava séculos passou a levar décadas, o que levava décadas passou a levar anos, e daqui uns dias vai levar meses, né? Nós vamos chegar ao ponto em que há uma máquina voar em cima do meu erval, do meu atual chimarrão ou tererê apenas. Essa máquina vai identificar em tempo real se ela é boa para a saúde, para fazer remédio, se ela é boa para fazer material de limpeza, se ela é boa para chimarrão ou se ela é boa para a Alemanha ou o Brasil, se a gente bobear, fazer cerveja. Né? Então, assim, as coisas estão evoluindo numa velocidade incrível, né? Séculos, décadas, anos. Né? A maneira, isso existe da gente, a maneira da gente tomar decisão. Um caboclinho qualquer na roça hoje, né? Ele nem percebe isso, mas ele tem que manejar 2.000 ou mais informações para tomar a melhor decisão possível, né? Então, o uso aí das coisas mais modernas tendem a gente tomar decisões um pouco mais racionais. Já falei disso, eu quero evoluir aqui para como é que se compõe essa agricultura digital, né? A moderna, 4.0, coleta de informação, uso de automatização, o processamento dessas informações, inteligência artificial, algoritmo chegando na roça, pessoas, né? É inimaginável há poucos anos atrás. O uso daqui a pouco de computadores potentes, supercomputadores, e a recomendação que era empírica com erro grosseiro, ela passa a ter uma assertividade cada vez maior, né? Para quem toma decisões. E isso vale para a indústria, vale para a agricultura, vale para qualquer coisa. Vale para um bom advogado, inclusive, né? Que desafios que nós temos como sociedade paranaense brasileira, já que o nosso ganha-pão é agro. A gente tem deficiências aqui da engenharia, tem deficiência do material bélico, tem deficiência de ser bom em TI, etc. Mas a gente, então, tem que valorizar muito aquilo que a gente é bom. E é bom fazer comida, aproveitar o espaço, porque o mundo cresce em exigências, em quantidade, né? Nós teremos mais uma China no mundo em menos de 25 anos que precisa comer, o mundo vai superar 9 bilhões de bocas, as pessoas melhoram a renda, especialmente no leste asiático, na Índia, na China e outros países muito populosos. Nós temos o desafio de superar a escassez crescente de recursos naturais, especialmente água, especialmente fósforo e potássio, que o Brasil é altamente dependente de importações. Nós temos que não expandir, o desafio é não expandir, não derrubar uma árvore, aproveitar racionalmente essa aí que nós temos, aí muita pastagem que não produz nem meio boi, está fadada a morrer, a não ser sustentável, tem que reciclar esses processos. As mudanças climáticas vêm, a gente vai ter mais frequência de El Niño, Laninha, secas prolongadas, algumas áreas entrando em processo de desertificação, se a gente continuar nesse processo, catástrofes naturais, como tivemos recentemente na Austrália e outros, vão aparecer mais, é um desafio. Nós temos desperdício de comida, pessoal, 1/3 mais ou menos vai para o lixo, seja na roça, seja no processamento mínimo, seja no beneficiamento, no transporte, na armazenagem, ou mesmo no momento de comer. É um desafio importante, né? Para tornar a economia mais sustentável e não jogar fora aquilo que já se produziu. É inteligente. Nós temos que reduzir custos, sim,
que é o principal foco das empresas, tem que reduzir, tem que apropriar o uso de insumos, né, na nossa agricultura ou na indústria, na forma de pesticida, privilegiar os biológicos, né, ser ultra comedido, parcimonioso, assertivo na fertilização, economizar tempo com agilidade, com os processos mais inteligentes de tomar decisão, enfim. Menor desperdício é um desafio que traz um benefício danado para a nossa agricultura, propiciado por esse avanço importante que faz parte, que integra, então, essa terceira grande revolução agrícola que experimentamos. Desejamos aumentar a produtividade, precisamos de todas as formas do trabalho, dos recursos, dos fatores e dos produtos que nós geramos. O que vem por aí, pessoal? Vem em produtos, máquinas autônomas, está chegando, máquinas elétricas cada vez mais, sistema de gestão cada vez mais, sensores, inteligência artificial, internet das coisas na roça, conectividade precisa, aplicativo de toda ordem. E nos processos, são processos mais refinados, né? Na forma de sistemas integrados de produção, integração lavoura-pecuária, floresta. É um misto, uma composição de vários modelos que já tem muito difundido em várias partes do Brasil, aqui no Paraná, inclusive. A ciência de dados está chegando aí com a Big Data, algoritmos, usando já em processos agrícolas, imagens com drones refinadas, assertivas, inteligência artificial, automação, robótica, tudo isso aí são coisas que estão chegando na indústria, estão chegando no comércio, estão chegando nos serviços, estão chegando com força na agricultura, tentando torná-la mais eficiente e mais sustentável a longo prazo. Por exemplo, o uso de vantes ou de drones, ele tem um vasto potencial, seja para controle de rebanho, seja para verificação da situação de desenvolvimento das plantas, da presença de praga ou doença, seja já para uso, para aplicação de pesticidas que estão sendo empregados em várias partes. Isso é um refinamento da nossa aplicação aérea, por exemplo, né? As imagens são cada vez mais precisas e, portanto, o diagnóstico é cada vez mais preciso, porque diagnóstico errado, comando errado, tem que ser mais assertivo. É crescente vai ser crescente o uso de pulverizadores de ultra baixo volume, ou seja, desperdiçando menos, aplicando muito menos produto para fazer o mesmo efeito. O uso da internet das coisas, por exemplo, para a gestão de recursos hídricos, a redução e monitoramento do consumo da água, dos dados meteorológicos que usamos, dos balanços hídricos. Balanço hídrico é o ingresso e a saída de água do solo, da evapotranspiração. Estações meteorológicas nas propriedades rurais de baixo custo, conectadas, com transmissão em tempo real, alimentando os sistemas. Processamento em nuvem, enfim, toda forma possível de alertas pela inteligência artificial. E o nosso desafio, volto a afirmar, é conectividade. Tem um esforço aí das teles, junto com as empresas de máquinas, as maiores do Brasil, para melhorar isso aí, né? Porque lá na roça o caboclo não fica mais se não tiver dinheiro, e o filho, né, estou falando, se não tiver dinheiro, porque a filha já saiu, está saindo, e está masculinizando o campo. Então, mas o piá não quer ficar se não tiver boa grana, que a agricultura dê resultado, e se não tiver, no mínimo, o celular que funcione para ele baixar os aplicativos aí, toda forma de mídias sociais, né? Então, isso é uma realidade, Paraná, Brasil afora, asseguro aos senhores. As máquinas, nós temos tratores já incipientes, mas temos tratores autônomos, trabalham operados remotamente, são programados, já tem aqui fábrica aí em Curitiba, né? Assim como temos fábrica aqui em Curitiba já de trator para usar biometano, uma energia sustentável, renovável, ou tratores elétricos. As máquinas podem ser planejadas, mudança, alteração de trajeto em tempo real para ser assertivo. Nós temos já plataformas autônomas, né, multitarefas, que fazem várias coisas, em vez de fazer uma coisa só burramente.
Tem máquina já, ou plataforma que se acopla autonomamente às máquinas, enfim, na rota planejada, são coisas que estão chegando aí para tornar mais sustentável a nossa economia rural do estado do Paraná, do Brasil afora. Controle de plantas daninhas através do uso de robôs agrícolas com visão artificial, aplicação muito localizada em reboleira e não mais de toda a área de cultivo, portanto, uma redução de custo pela redução do uso de herbicidas, inseticidas, fungicidas, mais precisão, mais assertividade, robôs autônomos, tomam decisão autonomamente, comandados por energia renovável, energia solar, que é outro desperdício que fazemos, porque tanto a Copel quanto o Itaipu tem um mapeamento singular de todos os pontos de radiação no estado do Paraná, para a gente aumentar a geração, a micro, a mini geração distribuída ou a geração de energia a partir de painéis fotovoltaicos. Felizmente, os custos estão baixando e está permitindo que a gente comece a avançar a passos mais largos. Agora, tem máquina colhedora que imita a mão do homem, tá? E já tem isso experimentando em experiência no mundo, aqui no Paraná mesmo, né? Com visão artificial, né? Vai lá colher um moranguinho e esmaga menos que o homem faria com a sua mão, né? Ou colhendo alfaces padronizadas para entregar para as redes aí, especialmente fast food, né? Que querem um certo padrão permanente. Softwares, aplicativos de toda ordem para comandar esse grande esforço do campo, inteligência artificial, classificando vegetais, análise de imagem com redes neurais, identificação de praga, doença e deficiência nutricionais de solos feita por inteligência artificial, para a gente ter aplicação localizada, para ser sustentável, para ser menos oneroso. Vamos chegar um dia, pessoal, a manejar planta a planta, tá? Um pé de soja por pé de soja, um pé de erva por um pé de erva, um pé de laranja por um pé de laranja e não mais um laranjal, um erval, etc. A gente pode manejar, vai chegar com a velocidade, quando tivermos aí o 4.0 muito mais eficiente, ou no limite o 5.0, o 4G e o 5G chegando com mais força, né? Daqui a pouco o 5G no nosso interior. 4G está de bom tamanho, nos ajuda a ser muito mais eficiente que somos hoje. Tudo isso vem sendo trabalhado exaustivamente por inúmeras iniciativas. Nós temos aí, esse número já está defasado, inclusive, cada dia que passa, mais de 1.030 e poucas startups, mais de 10 mil pessoas envolvidas em processos de desenvolvimento, né? Dos quais nós temos aí mais de 120 ligadas a processos para o meio, coisas para o meio rural paranaense ou brasileiro. Já falei da conectividade, já falei do esforço da conectividade, já falei que muita gente não sabe como usar ou acessar os recursos dentro da internet e, portanto, tem que se melhorar muito seu padrão de conhecimento e informação. Nós temos, lamentavelmente, 60% de quem está no campo hoje tem mais de 45 anos, 80% sem ensino fundamental ainda, e isso é uma deficiência, porque para usar as novas tecnologias tem que ter um pouco mais de preparo, né? Enfim, nós temos que enfrentar esses desafios para a gente, mas nós temos chance de ter sucesso com tudo isso, porque nós temos aqui uma zona de transição no Paraná, o Paralelo 24, que divide nosso estado, nos dá vários climas, o clima subtropical, tropical em alguns pedaços, temperado, e nos permite aumentar o mix de cultivo. Nós temos um produtor, embora mais envelhecido, muito aberto à inovação, uma nova geração no campo com muito sucesso de gestão, de conhecimento. Nós temos um processo crescente e extraordinário de integração agroindustrial, e nós temos para que isso ocorra, e temos, e cada vez se melhora mais, e agora, dia 15, agora vem o nosso desafio da safra 2021, que são os fluxos adequados de financiamento dessa atividade. O setor rural historicamente adimplente, portanto, a inadimplência é baixíssima, é sinal de confiança, honra as calças, vende a vaca, mas paga a conta, né? Nós temos material genético de elevado padrão, tanto na agricultura quanto na pecuária. Nós temos zoneamento de risco climático para todas as principais atividades.
Nós temos aí um processo crescente de capacitação e nós temos, por excelência, no Paraná, como falei para os senhores, um cooperativismo forte, pujante, que convive com as melhores empresas trades ou agroindustriais do mundo, né? E, portanto, o desafio que eu coloco aí de a gente ter sanidade plena, e olha, amanhã é dia 28, né? Amanhã, no ano que vem, será dia 27 de maio, né? E dia 27 de maio, a última quinta-feira de maio de 2021, é o momento em que, muito provavelmente, o Paraná será reconhecido mundialmente como área livre de uma enfermidade chamada febre aftosa sem uso da vacina, né? Sempre na última quinta-feira de maio, e, portanto, amanhã é uma data importante. Mas os desafios das zoonoses ainda, tuberculose bovina, as bruceloses, especialmente a bovina, a gripe aviária, que é um desafio desgraçado para a gente. Você chegar aqui no Paraná, dizima a minha economia mais do que foi a geada negra de 75, que eu tenho aí mais de 23 milhões, 23 mil aviários, eu tenho no Brasil quase 1 bilhão de frango alojados, aqui no Paraná, mais de 30% é do Paraná. Nós temos aí uma doença moderna chamada ferrugem asiática da soja, que exigiu um custo que nós não tínhamos e, portanto, tornou menos sustentável, um desafio permanente. O desafio de ser sustentável do ponto de vista da não erosão, da não compactação de solo, da não poluição, da adequação ambiental, da redução do uso de químicos, o desafio dos custos logísticos, da armazenagem, do frete, do pedágio, do porto eficiente. Melhorou muito o Paranaguá, mas temos os portos privados chegando, tomara que venham. Está longe ainda de Roterdã ou dos portos chineses, tem que aumentar a eficiência. O desafio da energia de qualidade, do aproveitamento racional de fontes cada vez mais renováveis, né, menos onerosas, para ser, do ponto de vista econômico, racional, sustentável. Os desafios de crescentemente agregar valor, colocando o produto à afeição do que é o consumidor no mundo, de trazer os pobres do campo para um desafio de produção, de continuar um processo exaustivo de capacitação, de pesquisa do jeito de fazer agricultura, que é a pesquisa pública que faz, que a pesquisa privada faz mais produtos que dão rentabilidade, enfim, todas as formas de tornar a vida no campo mais saudável, mais sustentável, mais prazerosa. E eu acho que o que virá um pouco pós-pandemia, tá? Um olhar um pouco mais para o interior. Também é chavão dizer que a gente vai... nada será igual como era antes, tal, como diz a música, mas muito disso é verdade e o próprio jeito das pessoas viverem tende a mudar de forma significativa, né, quando sairmos dessa encrenca que o mundo inteiro se meteu. Enfim, quis dar essa visão para os senhores, para as senhoras que nos assistem, né, dizendo que a gente tem uma visão, assim, bastante positiva, né, uma visão otimista do nosso agro brasileiro paranaense, porque aqui a gente tem quase tudo, né? A gente tem quase tudo. A gente tem as principais cadeias do Brasil. Veja, esse espaço do Paraná, eu uso mais 2 segundos de vocês. O Paraná é um grande produtor de grãos, é o segundo produtor do Brasil. Divulgamos hoje, vai superar, mesmo com essa seca, 40 milhões de toneladas. O Paraná é o grande produtor de madeira do Brasil. O Paraná é o grande produtor de amido, de mandioca do Brasil, 2/3 está aqui no Paraná, Luqueta, da nossa velha CFP, em que a gente ainda é irracional do ponto de vista econômico, porque tem toda a modificação química e física para fazer, especialmente a química, para fazer destrina, maltodestrina, sorbitol, vitamina C, enfim, toda uma infinidade de coisas. O Paraná tem do hortifruti, da laranja eficiente, da banana, do morango, de todas as hortaliças. O Paraná do tabaco sempre é combatido, mas ele é eficiente, a cadeia mais organizada está sob estresse, porque mais de 60% do mercado, lamentavelmente, é contrabando, né? Isso desestimula. O Paraná do açúcar, do etanol, que está sofrendo, penando com essa manipulação do mundo aí do preço por parte da Arábia Saudita e Rússia, que baixou, tornou não competitiva a nossa produção de etanol, mas ela pode logo ser revertido, né?
tanto migrando mais para açúcar. Enfim, o Paraná, que é o grande líder da produção de carnes, um grande produtor de leite, necessitando ingressar no mundo, qualificar mais a sua produção para exportar, está sobrando leite. A meca do leite no Brasil já é o sul do Brasil, é o noroeste gaúcho, o oeste catarinense, o oeste sudoeste do Paraná. Então já é a meca do leite, produz mais que a Argentina, Paraguai, Uruguai juntos, nós temos que agregar valor. Enfim, temos desafios gostosos tentando tornar nosso ambiente propício a negócios, fazendo de tudo para que os negócios prosperem, para que sejam negócios do ponto de vista econômico, renda, grana, bufunfa, pila, amônia, coceira, dinheiro no bolso de quem produz, que fora disso é balela, mas cuidando de todo o ambiente e cuidando, enfim, das questões sociais em alto nível. Esse é um desafio de desenvolvimento. Todo o capital lícito pode vir ao Paraná e será bem recebido, terá espaço para investir, será bem acolhido, poderá usar da política de incentivos que temos aqui, nós estamos sempre buscando a inovação, o conhecimento, precisamos investir mais como nação e como Estado em ciência, tecnologia e conhecimento, a gente emprega pouco aqui, enfim, temos 7 universidades, poucos espaços no Brasil tem universidade pública como nós temos aqui, 7 delas, a gente despende um bom recurso, investe um bom recurso, esperando sempre um bom retorno para a sociedade. Enfim, Múcio, Luqueta, enchi o saco de vocês, tomei muito tempo, mas espero ter aí cooperado com uma visão do que se passa em termos de processo. Talvez você esperasse assim, uma visão maior de todas as cadeias da nossa economia, né? Poderia fazê-lo, mas preferi usar essa oportunidade que o 14º Congresso de vocês permite para dar essa visão importante, né? O Brasil e o Paraná, por excelência, precisam ocupar o espaço que lhe é reservado no mundo no suprimento de alimentos e fibras. Precisa acontecer isso, sob pena da gente não ser bom em nada, né? E, portanto, claro que tem outros setores da vida que a gente deve desenvolver, mas esse é o nosso principal elemento indutor do crescimento, do desenvolvimento. Um dinheiro bem aplicado pós a pandemia retorna a curto prazo para a sociedade. E investir no agro, por exemplo, emprega a gente. Nós temos 840 mil pessoas no Paraná que se dedicam ao agro, por exemplo, né? E tantas outras que estão nas cadeias agroindustriais, né? Mas diretamente na roça, quase 1 milhão de pessoas, e que procuram o seu ganha-pão pelo esforço, pelo conhecimento, tornando o processo cada vez mais sustentável. Fico por aqui, fico à disposição. Um abraço. Agradecemos ao secretário, senhor Norberto Anacleto Ortigara, pela palestra proferida neste evento. Senhoras e senhores, agradecemos novamente a Copel, Companhia Paranaense de Energia, patrocinadora deste evento. A Copel está doando 5 milhões de reais para o combate ao coronavírus. São 200 mil testes para a população e profissionais da saúde e mais de 1.200.000 máscaras para os hospitais. E você pode fazer esse valor ficar ainda maior. Para cada cliente que adotar a fatura digital, a Copel vai doar mais R$2. Se aderir ao débito automático, outros R$3. Para ser chique, sabe questions? O Paraná. A força da Copel. Foi ótimo, hein? Paraná. Governo do Estado. Neste momento, encerramos as atividades para a data de hoje. Retornaremos amanhã, dia 29 de maio de 2020, às 18 horas. Muito grato e desejamos uma boa noite a todos. Deu ruim o vídeo? O que foi?